Boa noite. Meu celular tá brincando comigo hoje, mas vai dar certo. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Me fala um joinha. Vocês estão me ouvindo? A Maluma não tá conseguindo entrar. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo a professora Maluma. Acho que ela foi fazer o bebê dela dormir e deve estar voltando. Enquanto isso, vocês pegam o aviãozinho e vão chamando as amigas. Vamos conversar sobre como facilitar a chegada dos 40. Porque junto com os 40 vem um monte de coisas, né? Vem ou vão? Acho que vão. Vai-se um monte de hormônio e a gente começa a ter dificuldades no nosso dia a dia. Ah, ela entrou. Oi, Maluma. Conseguiu entrar? Olá, boa Ai, que noite. Deixa eu batonzão chegar um é pouco. esse? Tigresa Ah, 40 a mais, né? eu aqui, ó, de micro, de hidragloss. Tá chique também. Deixa eu ajeitar um Arrasou. pouquinho aqui. Saudade. Não vejo Ah, mais eu vocês. também. Já tá acabando, hein? Graças a Deus, né? Mais uma etapa Aham. concluída. Vocês estão de Falta parabéns. 2 aulas só. Nossa, contando as aulas, né? Estamos contando as aulas literalmente. Boa noite, pessoal. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Achei muito legal, gostei muito da ideia e casa realmente muito com tudo que eu faço no meu trabalho, né, dentro da nutrição. Então, acho que realmente tem muito a agregar aí, né? Então, bater um papinho sobre menopausa. Isso, eu estava com esse projeto já na minha cabeça há algum tempo, mas aí vai amadurecendo, né? Eu observo que, assim como eu, grande parte das mulheres, quando passa os 40, meio que ela precisa se reconhecer, se conhecer novamente, porque tudo aquilo que ela sabia dela vai padeira abaixo. E começa a vir um monte de informações do seu organismo que você não sabe o que fazer, que você não tinha e agora tem esse mês, tem o mês que vem, tem. Eu falo, gente, mas então não era só aquele momento, é uma coisa constante, tá ficando. E hoje em dia a expectativa de vida da brasileira já vai para 80 anos. Então, se a gente começa a entrar na menopausa depois dos 35, quer dizer, metade da vida você vai ficar com ela. Então, na verdade, assim, o que você está falando faz muito sentido e a gente pega muito isso hoje na prática, porque, na verdade, as pessoas estão se cuidando menos, né? Falando assim, no geralzão. Então, a gente que está aqui na live, a gente está focada, entendeu? Mas quando a gente pega uma grande parte da população, as pessoas estão se cuidando menos, a vida está muito corrida, está muito estressante, a alimentação não está legal, né? As pessoas estão à mercê aí dessa propaganda de alimentos, de indústria de alimentos, que
não condiz com o que a gente realmente teria que ingerir, né? Não, não mesmo. E realmente a qualidade de vida, a qualidade de vida piorou, mas a expectativa de vida, até por conta da medicina Melhorou. curativa mesmo, né? Então a pessoa tem uma doença, ela se cura. Mas será que Professora ela. Jeane, seja bem-vinda. Ei, Gê, ela falou que ia entrar mesmo. Mas será que essa pessoa ela está realmente aumentando a qualidade de vida ou só a expectativa de vida? Vou me arrastar por mais tempo, até 80 anos? Então essa é a Exatamente. dúvida, Porque sabe, Cíntia? E o a marco é 40 medicina, anos mesmo. Esse 40 a mais, assim, é o marco, entendeu? que a Quando a mulher medicina começa a vem sentir um cansaço trazendo longevidade. crônico, longevidade, A medicina Mas nos existem traz dois viés. longevidade. Existem dois viés. Porém, Existe longevidade com viver qualidade como sem qualidade. isso? Viver como? Viver mais 40 anos com dor todo dia, viver mais 40 anos na cama, viver 40 anos tomando um monte de medicação que vem com aquele monte de efeito colateral. Então, eu, enquanto esteticista, a minha preocupação em fazer essa live com você foi como ajudar as mulheres a passar por isso com alimentação. De uma Porque forma a mais nossa leve, maior né? farmácia é a natureza. Tá tudo ali. A gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento, mas a gente tem todos os remédios ali. Se eu comer mais banana, vou ter menos cãibra. Se eu tomar mais chá de cavalinha, eu vou fazer mais xixi. Então, tem tudo Perfeito. isso que a gente pode estar usando a nosso favor. Com Então, eu te certeza. trouxe aqui para você estar nos orientando, né? Porque você fala a sua formação para as meninas, é nutricionista, farmacêutica. Eu sou farmacêutica e nutricionista, trabalho com nutrição clínica. Hoje eu estou trabalhando exclusivamente no projeto online, né? E eu estou desenvolvendo o projeto bem voltado para essa parte mesmo de climatério. Eu falo que é pré e pós-menopausa, né? Porque existe um mito de que a menopausa vem para aquelas senhoras velhinhas. Quando a gente pensa em menopausa, pensa em senhoras velhinhas, né? E que estão lá acabadinha, quietinha no cantinho dela, já desistiram, né? Fica ali. Mas não. Hoje, o que eu percebo assim? Que quando a gente começa a trabalhar essa queda hormonal, a partir de quando ela começa, então 37, 38, 40 anos, a gente consegue, às vezes, em maior parte dos casos, até não precisar recorrer a uma reposição hormonal. Né? Então, assim, é Até porque fantástico. a reposição também ela não é indicada para todas as mulheres. Não, é Tem indicado mulheres para que não todas. podem repor hormônio A gente sintético, tem né? assim, sintético, isso, mas a gente tem a reposição hormonal bioidêntica, né? Que são moléculas idênticas àquelas que o nosso corpo produz. Então, assim, existe uma maneira da gente conseguir fazer essa reposição hormonal de uma forma um pouco menos agressiva. Mas ainda assim, pessoas que têm histórico de câncer hormônio dependente, né? Estrógeno dependente, então mama, útero, ovário, enfim, que desenvolveram alguma doença nesse sentido, não podem fazer realmente, nem a bioidêntica. Não, não pode. E existem pessoas que também não querem, às vezes não precisam, é isso que eu tô falando, assim, porque às vezes, dependendo do ponto que você chega nesse processo de climatério, de menopausa, aí você não tem como consertar de outra forma, né? Agora, quando a gente começa a acompanhar a avaliação de exame, quando a gente começa a melhorar a alimentação, melhorar a questão do processo da atividade física, que é importantíssimo, né? Quando começa mesmo essa fase de baixa hormonal, eu preciso correr atrás da minha massa muscular, porque a minha massa muscular é o que vai favorecer para todo o processo ser positivo, entendeu? Então, são várias coisas que a gente pode fazer dentro da alimentação também. A gente sabe que tem alimentos que são fitoestrógenos, então eles conseguem, tanto o alimento quanto plantas, né? Eles conseguem aí mimetizar esse estrógeno que a gente já não produz com tanta quantidade e favorecer nesse processo. Mas eu acho que, assim, mais importante do que tudo isso é a alimentação de verdade, sabe? A comida de verdade. Então, eu vou citar Comida aqui sem para código de vocês. barra.
comida sem código de barra, comida sem data de validade, né? Comida sem conservante. Então, assim, eu cito para vocês alguns alimentos que eu gosto muito, que realmente são poderosos e que na minha prática clínica eu observo, assim, a diferença. Mas aí eu até fico me perguntando, né? A gente vê nos estudos científicos a importância deles, né? Que seria a linhaça, o grão de bico, o inhame. Inclusive, tem hormônio bioidêntico que é extraído do inhame mexicano. Então, assim, por que não introduzir esse alimento diariamente, sendo que a gente tem ali o acesso dele, né, de forma não gratuita, mas muito em conta, Muito né? barata, muito E acessível, fácil, o né? inhame você pode colocar na sopa, o inhame você pode colocar no almoço, o inhame você pode colocar no lanche, no café da manhã. Ai, no café da Inhame manhã não, é uma delícia. o inhame não tem gosto, ele vai ter o gosto do que você colocou nele, né? Então, assim, Aham. é realmente fantástico, um alimento fantástico. Então, eu coloco, sim, com certeza, esses alimentos na prática, né, das minhas pacientes, mas mais importante que isso, como eu te falei, é retirar os industrializados e colocar alimento de verdade, descascar, desembalar menos e descascar mais. Então, eu, enquanto esteticista, você, quanto nutricionista também, deve ter essa mesma demanda que eu tenho de milagre. Quero emagrecer hoje para ontem. E lá na clínica também. Cíntia, eu quero fazer um tratamento estético, mas eu quero fazer aqui e já sair daqui pronta. Eu falo, gente, se tivesse isso, eu tava milionária, né? Assim como você também. Mas é todo um caminho, é todo um processo. Então, o que eu tento trazer para minhas clientes é estética, sim, beleza, sim, mas com saúde. Porque quando eu trago essa beleza, essa estética para a saúde, eu não vou querer um pós-imediato. Eu sei que vai ser devagarzinho. Porque a maior dificuldade que eu sinto na clínica é que as pessoas querem que o melasma vá embora agora, que aquela gordurinha vá embora agora, que a estria, que foi um processo daquela pele até romper a estria, foi um processo lento, que essa estria volte a ser uma pele saudável no mesmo dia. E isso não tem como. Como Não lidar com esse existe. imediatismo, né? Assim, Então, como, por tudo exemplo, uma busca aplicação de trazer a botox, né? saúde. Que você vai lá, é É, imediato, entretanto, 3, 4 meses, você precisa fazer não, de novo. Então, de repente, não e compensa a gente pensar no que a gente pode fazer. Aplicar sim o botox, se você, né? Tá tudo bem, se sim, você se sente claro. confortável com Vamos aquele usar todos os recursos, ajuste né? que você vai fazer, a gente vai usar os recursos todos. Mas eu digo assim, por que não a gente realmente se preocupar com o que a gente consegue fazer de mudança, né? Uhum. Realmente mudar para poder melhorar. Então, assim, você foi minha aluna, você sabe. A gente vai focar muito na parte da suplementação, muito na parte da fitoterapia, né? Plantas, como você mesmo Ai, tô citou aí, a apaixonada por cavalinha. molecular, tô Então, apaixonada por depende, né? fitoterapia. Depende aí do que essa paciente apresenta de principais sintomas. O percurso do climatério, ele pode ser longo para algumas mulheres e pode ser curto para outras. Isso é muito também... E tem algumas que nem sente, né? nem sentem o fogacho, talvez você está querendo dizer. Porque as É, pessoas, elas ligam a menopausa com fogacho. É certo que, né, de 60% a 80% das mulheres vão ter fogacho em algum momento da vida. Outras 20%, 40% podem não ter. Entretanto, o que acontece? Mesmo elas não tendo fogacho, não quer dizer que elas não têm baixa hormonal. Quer dizer que para elas a variação não liberou essa dificuldade no termostato do corpo que gera essa variação de temperatura instantânea, que são aqueles calores, né? Geralmente acontece na madrugada, às vezes acontece durante o dia, em algum momento de estresse. Existem alimentos também que a gente pode trabalhar para melhorar esse fogacho, aí já vou até citar para que eu não esqueça. Mas tudo que é alimento vasodilatador vai melhorar fogacho e melhorar libido. As duas coisas que assim incomodam muito mulheres menopausadas, né? Ou que estão ali na pré-menopausa. Hoje minhas pacientes de 40, 39, 40 anos, nos dê um exemplo desse alimento vasodilatador. sim, aí eu vou dar. Porque eu ia falar assim que hoje minhas pacientes de 40 anos, 40 e poucos, não pararam de menstruar ainda, porque a menopausa em si ela é um evento, ela não é um período, ela é um evento. Então a menopausa é o dia em que eu parei de menstruar. Tem dois termos técnicos, que É um é a evento menarca, mesmo. é um evento. Tem a menarca, que é a primeira menstruação da mulher,
E o contrário da menarca é a menopausa, que é a última menstruação da mulher. Por isso que ela é um evento. Só que a gente entende Aham. como todo o período. Mas todo o período se chama climatério, que são esses sintomas que a gente E tem. isso é geralmente de um ano. Você tem que estar mais de um Um ano sem ano sem menstruar? menstruar, mas assim, na prática, assim, isso varia muito. O que que acontece muito, por exemplo? A mulher fica 3 meses sem menstruar, aí ela menstrua de novo. Aí você não conta Uhum. esses 3 meses mais, você começa a contar do zero. Aí você fica mais 6 sem menstruar, aí menstrua. Então, Entendi. essas falhas de menstruação já quer dizer que você tem baixa hormonal. Geralmente, o primeiro hormônio que baixa é a progesterona, não é o estradiol. As pessoas pensam que é o estradiol, né? Mas não, é a progesterona que abaixa, que gera esses picos aí de tempo sem menstruar, entendeu? Uhum. E aí, com isso, é difícil anotar esse exato evento, sabe? Então, por isso que eu falo que a gente já tem que começar a tratar. Para que eu vou menopausar, ficar realmente um ano sem menstruar para depois começar a tratar eventos? Não. Os A eventos já Patrícia estão está até perto. perguntando se com 36 anos ela já pode começar a cuidar. Com certeza, porque quando você entrar no climatério, é isso que eu falo, parece que tá longe, mas não tá, porque para cada um é individual. Eu tenho paciente de 37 Uhum. anos que já está no climatério. Hoje existe a menopausa precoce, ela é um termo, né, técnico para pessoas que têm esse evento da menopausa, que é parar de menstruar antes dos 40 anos de idade. Isso tem crescido muito no consultório. Então, se a Eu tive Patrícia uma que tem pergunta aqui também, desculpa de interromper, falando se tem isso para os homens. Os homens não têm. Ele tem a queda, mas ele não tem um evento, né? Ele não tem um O mar. homem, eles usam o termo andropausa, né? Só que o que acontece? A mulher, ela vai ter a variação de queda hormonal ali entre 40 e 60 anos. E aí pro resto da vida, né? Depois regulariza na baixa e vai ficar, né? Então, por exemplo, os fogachos às vezes reduzem um pouco, porque essa variação diminuiu, porque parece que é assim um grito que os seus hormônios ficam dando ali com o cérebro, com o ovário, e aí eles ficam meio loucos mesmo nessa fase. Depois, quando estabiliza, as coisas melhoram um pouco. Só que aí a gente tem que pensar nos problemas secundários da menopausa, que entra doenças cardiovasculares e osteoporose. Então, assim, é muita coisa para a gente conversar assim 1 hora, mas só para poder Com responder o que eles certeza. realmente E eu tenho um perguntaram, né? monte de pergunta aqui. Então, por exemplo, então a Patrícia que falou, começar a se cuidar aos 36 anos, é isso aí, tem que começar mesmo, principalmente aqui, atividade física, alimentação, já focar na suplementação, tem alguns suplementos muito importantes que as mulheres têm que usar ao longo da vida. Tem uma coisa que eu gosto muito de comparar com as minhas pacientes, e elas entendem muito bem quando eu comparo. Menopausa é como se fosse uma TPM eterna. Sabe o TPM? Uma semaninha no mês, que toda mulher tem com mais ou menos estrago, eu já trabalho isso nas minhas pacientes. Inclusive, quando a sua TPM começa a ficar muito forte, que é mais um sintoma de que você já está entrando na perimenopausa, entendeu? Seus hormônios já estão baixando, tá? E aí, a diferença é que a andropausa para os homens, ela é mais para o final. Então, o homem vai começar a sentir isso com seus 67, 70 anos, né? E Bem ele no não tem final uma do. baixa total de hormônio, ele só tem uma queda. A mulher não, ela tem uma baixa total, porque os folículos ali no ovário já não existem mais, tanto que a mulher não pode engravidar, né? Com 60, 70 anos. E o homem Sim, pode gerar uma o homem criança. engravida Isso aí. eternamente, né? Entendeu? É, Os falando com as alimentos para meninas, fogacho fiquei te devendo. Os alimentos para fogacho e libido são alimentos vasodilatadores, anotem aí. Então, beterraba, melancia, com aquela parte branquinha da melancia, que eu gosto muito de falar. O próprio grão de bico também é muito bom. Então, sempre alimentos vasodilatadores, suco detox, eles vão contribuir muito para essa melhora aí de fogacho e libido. então, meninas, passa o aviãozinho aí para outras amigas, que no final da nossa live vai ter brinde. Eu vou dar um brinde, a Maluma vai falar de um projeto dela Vai ter um específico recado para nós. importante. Isso aí. Então, printa aí a nossa tela, que depois eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer. Outra coisa legal também, Cíntia, é que quando elas forem perguntar, elas vão nesse interrogaçãozinho e perguntem. Porque Sim, aí a o caixinha de Instagram pergunta. avisa mais pessoas que a gente está aqui em live, senão ele fica sumindo com a gente. Eu tive umas perguntinhas durante essa semana que foi o seguinte: na menopausa, o abdômen tende a aumentar? Tende a aumentar. Uhum. É uma das funções aí da baixa
De hormônio da Estrogênio? tireoide, não. Aí é um pouco de relação ali, porque a nossa tireoide vai cansando também. Tireoide que produz T3, T4, né? E tá responsável por todo o metabolismo do nosso corpo. Então, eu tenho duas coisas que vão trocar a forma desse corpo da mulher, que é aquele corpo cinturadinho, e depois começa a vir um corpo mais reto, né? Então, é T3 diminuindo, e tireoide cansando, então a gente tem que se ligar e tem que fazer uma suplementação específica pensando nisso. Ganho de peso também em excesso por conta do estradiol que abaixa e aí gera também um apetite maior, então a gente também tem que tentar regular isso com algumas estratégias nutricionais de suplementação. E seria específico aí essas duas. Eu tenho outra que falou aqui. Eu mantenho o mesmo ritmo de alimentação e de vida e ainda assim estou ganhando peso. É isso que você falou, né? Exatamente, porque é a baixa hormonal. Tanto na menopausa, a gente tem a função aí tireoidiana comprometida, né? E tem a função ovariana também. Então, a queda de estradiol e progesterona vão gerar esse ganho de peso. Mas não é algo assim que a gente tem que se desesperar no sentido de que não tem jeito. Isso é mentira. O que a gente tem que entender? Que quanto mais velho a gente fica, menos a gente tem que comer em quantidade, melhor a gente tem que comer em qualidade. Na verdade, isso deveria ser para a vida toda, né? Mas aí, como chega quando chega a idade, essa baixa hormonal, aí que a gente tem que se preocupar mesmo. Porque senão, realmente, o nosso corpo muda de forma, nosso sistema cardiovascular vai pifando, né? Nosso sistema ósseo também vai pifando. E aí, isso é muito ruim para aquela questão que a gente estava falando inicialmente de qualidade de vida. Então, é pensar em atividade física, que é o que vai melhorar um pouco a estrutura do corpo dessa mulher, principalmente exercício de força, nem tanto aeróbica. Às vezes, as pessoas pensam que está mais cheinha, tem que fazer só aeróbica, mas não, eu preciso fazer musculação, preciso fazer pilates, eu preciso fazer uma atividade Então, a física gente de ganho de precisa massa. diminuir a ingestão calórica e aumentar o gasto calórico. Tem estudos que mostram isso, exatamente. Exatamente. Aí perguntou também, a pele fica mais ressecada ou é impressão minha? Fica mais ressecada a pele, a vagina, por isso a baixa libido também. Às vezes até machuca, porque eu tenho menos lubrificação. Muitas pessoas, fora o fogacho, tendem a suar menos, né? A liberar menos também líquido nas glândulas sudoríparas. Então, isso tudo por conta da baixa hormonal também. Isso também é sintoma de climatério. Meu cabelo começou a cair. É devido à menopausa também? Pode ser, pode ser. Pode ser outra situação, mas pode ser a menopausa já aí interferindo. Queda também de Aí eu vitaminas tenho e aqui minerais. muitas reclamaram de falta de libido. Também vai ter relação. E aí, um pouco associado com a questão da fadiga crônica geral, tanto mental quanto corporal, né? Porque é uma fadiga ali por falta de vitaminas e minerais, por conta da má alimentação que você foi alimentando o seu corpo durante toda a vida. E aí agora a gente meio que paga a conta, sabe quando o garçom chega e mostra a conta? É quando baixa os hormônios e a gente tem que tentar responder sozinho, né? E Entendi. aí o nosso corpo pede a conta e ele não dá, né? Então... E tem algumas como poucas... melhorar a libido na menopausa, assim, são aqueles alimentos vasodilatadores que eu te falei, tem uns suquinhos, eu gosto muito da maca peruana também, tem o tribulus terrestre, tem alguns alimentos e algumas plantas que tem como a gente usar em forma de shot, de suco, né, ou de alimento mesmo, que vão melhorar através dessa vasodilatação, melhorar a circulação sanguínea naquela região. Eu gosto muito de hidratantes vaginais. A mulher, quando começa a ter esse ressecamento após 40 anos, ela tem que começar a hidratar a vagina dela de uma forma periódica, assim. Então, tem alguns hidratantes que eles não têm hormônio, eles são só hidratantes, né? Um hidratante natural maravilhoso é o óleo de coco, por exemplo. Eu sempre indico para meus pacientes, todo mundo tem em casa, né? Então, óleo de coco é uma coisa que você tem que ter na cozinha, no banheiro, no armário do quarto, em todo lugar. Serve para tudo. Serve para tudo, inclusive para lubrificação. Só tem que cuidar. E eu tive outras meninas questionando que tá tendo libido em excesso. No climatério? Uhum. Manda para mim que eu vou estudar as causas. Manda elas me ligarem que eu vou estudar as causas delas. Muito.
É mais comum com menos mesmo, tá? Por conta disso que eu te falei, desse ressecamento. Então, assim, é conversar com o parceiro, né? Pensar em coisas diferentes, assim. Outra coisa que atrapalha muito o libido, que as pessoas acham que ajudam, mas atrapalha, e quando você tá nessa época de climatério, começa a ficar mais nítido, é o álcool. Ingestão de álcool, vinho, tá? Atrapalha, não ajuda. A mulher, Ele principalmente. atrapalha porque ele resseca mais o Não, organismo? não, é porque é através do sistema nervoso central mesmo. Você fica mais devagar e aí você não consegue chegar lá, né? Você não consegue. Então você vai Estou muito chorona, com desânimo e cansaço sem sintoma de motivo. climatério, assim, batendo na porta, evento menopausa. Evento menopausa batendo na porta. Chorona. Eita, mulher chorona! Essas perguntinhas que eu anotei aqui. Mas tem uma pergunta aqui. Mas tem como resolver, tá? Tem como resolver também. Aí tem que trabalhar ali a fitoterapia forte em forma de cápsula mesmo, para que ela consiga aí recuperar isso. Os meninos estão perguntando qual a A gente dica? temos meninos também aqui. Essa é nova Temos. para mim, gostei. Isso Qual a aí. dica para Porque é eles enquanto importante, né? parceiro da mulher com Isso, menopausa? parceiro. Isso que eu ia falar é muito importante, porque a mulher precisa de todo apoio. Só de você entender que o que a sua parceira está vivendo hoje com 40 anos, você só vai viver com 60. Então você tem que entender que você tem que realmente ajudar. É baixa hormonal, é queda hormonal. Então qual é a importância? É conhecer, entender, conversar, agradar. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de atenção, mulher gosta de massagem nos pés. Mulher não gosta só de nheco-nheco. Mulher gosta de massagem nos pés, de massagem na perna, né? De carinho, de agrado, de aprender então a fazer essas comidas saudáveis, parar eu tenho assim algumas pacientes que os maridos eles boicotam muito não falo Sim. dieta, não falo dieta, eu falo rotina alimentar saudável, porque a rotina alimentar saudável é uma alimentação consciente que ela vem para ficar. Então, eu posso comer uma besteirinha de vez em quando, só que a minha parte de alimentação saudável ela tem que ser muito maior, entendeu? Não, e tem muitas que reclamam mesmo que quando elas decidem fazer isso, o marido arruma de tudo para sabotar. Isso. Perguntas, meninas? Então, assim, a gente conseguir definir bem em que parte, em que fase do climatério e da menopausa que a gente tá, sabe, Cíntia? É fundamental, entendeu? Essas pessoas que não tem nada para fazer, entram na live da gente para falar bobeira, né? É, Presta não, amiga. Então, assim, Cíntia, eu entender em que fase da menopausa em que fase do climatério que eu tô, é muito importante, porque isso vai definir qual o tratamento que eu vou seguir. Então, como que eu faço com as minhas pacientes, assim? A avaliação de exames laboratoriais para a gente poder ver como é que estão essas taxas de hormônio, como é que estão as vitaminas, os minerais, como é que essa mulher tá, para a gente poder suplementar ela, né? Trocar a alimentação dela da maneira do possível, sem intervir de forma restritiva. Não existe dieta restritiva para menopausa, não existe troca alimentar de 100%. A gente tem que ir aos poucos modulando a alimentação dessa pessoa para que ela consiga usar isso para o resto da vida. Porque é o que você falou, ela vai viver aí 40, 50 anos dentro desse processo, entendeu? e Então tem se, que e ir se a mudando aos gente for poucos. restringir tudo de uma vez, acaba que desmotiva Não e para no faz. meio do caminho, não Eu desenvolvi um consegue. método, eu desenvolvi um método de consultório que ele funciona assim. Na verdade, eu compartilho com a mulher um programa onde eu encontro com ela várias vezes, no mínimo 3, e geralmente gira em torno de 6, 8 consultas. E aí, assim, a gente consegue libertar ela desse processo, entendeu? Que ela tem uma menopausa mais tranquila, mais feliz. E aí, o que eu estava te falando mais cedo, quando a gente começou a conversar sobre os tigres a mais, 40 a mais, é que eu estou desenvolvendo realmente, está saindo do forno um programa onde ele vai ter. O que eu observo assim, eu não consigo atender todo mundo que eu queria atender, né, nesse formato, Não. porque é individual, então não tem condição. Então eu desenvolvi um programa agora que a gente está muito online, né, conectado, em que eu consiga estar dentro da casa dessas mulheres de uma forma, alguns vídeos gravados, outras aulas ao vivo,
Vai ter uma parte também gratuita, então tem uma parte gratuita que é uma semana que eu vou falar só sobre esse assunto também, então eu já vou dar muitas orientações que se a pessoa colocar na prática, ela já vai melhorar a vida dela assim 70, 80% de verdade, né? E aí vai ter essa parte que é gravada e tal, que vai ser comprada, lógico. Então, assim, é um método específico para 40 a mais. Então, se a mulher, Malu, mas eu já tô com 53, com 60, então vai também abranger, porque principalmente as mulheres que ainda não fazem reposição hormonal. E as que fazem também, por quê? Porque a reposição hormonal, ela não é tudo. A reposição hormonal está repondo os hormônios. Só que toda aquela fadiga crônica que a mulher se encontra, por tudo que ela deixou de fazer durante a vida toda, ela precisa fazer agora. Então, precisa suplementar também essa mulher. Precisa mudar a Com alimentação dela. certeza. Pode me colocar aí na lista de espera que eu quero. E aí a lista de espera, gente, quando acabar a live, vocês não saem daqui agora não, que a gente tá com um monte de gente aqui já assistindo, né? Legal. Quando acabar, vocês vão lá na minha bio, aí vocês vão no linkzinho que tem lá, a lista de espera. Aqui, são perguntinhas rápidas de responder, que me ajudam muito a terminar de montar esse curso também. Tá dando um trabalhinho, mas tá ficando lindo demais. E aí com ele eu vou conseguir baratear o custo, né? Para que mais pessoas tenham acesso, sabe, Cíntia, a essas informações. Ótimo. Que a ideia é essa, entendeu? Baratear o custo para que as pessoas tenham acesso de uma forma legal. E como já tem muita gente na fila de espera, eu vou priorizar ali, vou montar um grupinho de WhatsApp, vou priorizar aquelas pessoas que estão ali para poder participar primeiro, comprar primeiro, né? Então, quem estiver ali primeiro vai estar na primeira turma. A primeira turma tem vantagem de primeira turma, né? Isso aí, tigresa tem que vantagem, hein, Maluma? Vantagem. As tigresas Meninas, todas vão ter vantagem. Aqui, faça o print, posta no seu Instagram, me marca Maluma. Agora? Marca, gente. Que a primeira que postar, quando terminar, não posta agora não, quando terminar a live, a primeira que postar vai ganhar uma sessão de detox corporal ortomolecular, para já dar uma ativada no seu metabolismo. Bacana. E nós já temos também de parceira a nossa coach, a Sofia vai ser nossa coach, e nós já temos também uma fisioterapeuta que vai entrar com exercícios para a gente fazer em casa. Mais ou menos o seu projeto também, ela quer abranger um número maior de mulheres, e vai ser tudo online, com exercícios de 20 minutos por dia para a gente fazer em casa. Ai, que legal. Então, acho que vai dar para ajudar, né, muitas pessoas com nutrição, coach, exercício e estética. Acho que vai dar para a gente dar uma melhorada nesse metabolismo. E elas vão fazer live nessa semana, ao longo dessa semana? Vou fazer cada semana uma. Legal. Uhum. Tem mais perguntinha aqui, Maluma. Nutricionista atende homens? Atende. Atende. Nutricionista geralzão ou eu? Ela tá falando. Não, acho que é você. Eu não atendo. Eu só atendo mulher. Minha especialização é em saúde da mulher. Eu só atendo homem assim. Fala eu atendo homem, assim, às vezes acontece uma paciente ou outra, eu atendo um filho, um marido, um esposo, mas eu atendo dentro do contexto ali da cabeça feminina, sabe? Assim, funciona muito também, mas é minha especialidade, não dá mais, não dou conta mais. Mas tem pessoas para indicar, tá? Mas você tem para indicar, né? Uhum, tem. Existe... Minha mãe fez retirada do útero há 7 anos e agora está tendo todos os sintomas de menopausa. Quantos anos tem sua mãe, Patrícia? A mãe dela acho que já está com 60, se eu não me engano. A retirada do útero, essa cirurgia de retirada do útero, ela não vai gerar sintoma de menopausa imediatamente mesmo não, tá? Por quê? Porque os folículos que produzem estradiol e progesterona estão nos ovários. Então, às vezes, se ela tirou o útero, mas não tirou os ovários, ela não vai ter sintoma de menopausa por enquanto, de climatério por enquanto, tá? Provavelmente agora que ela tá entrando na menopausa fisiológica mesmo. Ela não teve... problemas aí com essa porque nós temos 2 envelhecimentos, né? Nós temos o envelhecimento cronológico, que é do dia que você nasceu até quanto tempo temos hoje, e tem o envelhecimento biológico,
que é de acordo com as suas células, que normalmente um não bate no outro, né? Porque a gente hoje fala muito de genética e epigenética, né? A genética, ela vai favorecer esse envelhecimento cronológico, mas a gente sabe hoje que a genética gira em torno de 15%, 75% é a epigenética, que seria esse envelhecimento de acordo com o ambiente que a gente está inserido, o que a gente come, o que a gente ingere, quais são os melhores alimentos, piores alimentos, a qualidade de vida, né? A Ruth falou, temos que ir junto, ele e eu. Isso, aí eu atendo, Ruth. Você e ele eu atendo 100%. Show, fechou. É isso mesmo meu trabalho. E você é Vila Velha onde, Maluma? Eu tô atendendo só no online. Eu tô fechando o contrato com uma clínica presencial que eu tava atendendo aqui em Vitória. E aí, pro ano que vem, eu não fechei contrato ainda, porque só o online já tá me demandando muito, assim. E apaixonei no online, gente, também. Não sei se eu vou voltar pro presencial. Tá tão bom, sabe? Eu tenho um filho pequeno, mas não consigo vai adequar largar a meus faculdade, horários. não, né? Não, a faculdade não. Coitada das alunas ficar sem Maluma. Mais perguntas, meninas? 56 tem a mãe da Patrícia. Aí provavelmente agora que ela tá entrando, tá, Patrícia? Então, ela tem que entrar nessa lista de espera aí pra gente poder adequar a alimentação dela. Eu vou falar tudo pra vocês dentro desse programa, gente. Suplementação, fitoterapia, eu vou passar fórmula pra vocês. Então, assim, cara, eu tô muito feliz, tô realizada mesmo. Eu acho que vai melhorar a vida de muita gente aí que talvez não tivesse condições, nem no sentido financeiro, não, mas condições mesmo assim de chegar até um profissional que trouxesse essa qualidade de conteúdo, né? Assim. Porque temos muita tanta carência de informação hoje, né? Muita informação, né? E pobre. A gente fica. A informação tá gritante, mas antigamente a gente não tinha essas informações. Mas às Eu vezes lembro essa informação gritante eu vejo pelas minhas pacientes que chegam, assim, às vezes deixa o paciente mais perdido ainda, sabe? Sim. Então, assim, a gente tem com que informações perturbadas também, né? Querendo coisas que não existem. Mas eu lembro que quando eu era criança, a minha avó devia ter 40 anos, ela era uma senhora. Ela era literalmente uma vovozinha. A minha mãe tem 60 e a minha mãe é linda, minha mãe é uma gata. Então, quer dizer, como que hoje em dia o envelhecimento não é só cronológico? Isso aí, concordo com você. E a gente tem que trabalhar cada vez mais para isso, né? Então, por que eu resolvi trabalhar com menopausa dessa forma tão forte, assim? Que eu comecei a ver no meu consultório que só chegava menopausa, climatério, e as pessoas não entendiam que elas estavam no climatério. Eu falei, cara, eu preciso explicar para essas pessoas que elas estão no climatério. Elas têm 40 anos, 41, 43, 47, 37. Tem mulheres de 37 que estão no climatério, entendeu? Então, assim, a gente precisa avaliar esses exames, a gente precisa acompanhar essa paciente, suplementar ela, vitaminar, eu chamo de mulher vitaminada, né? Porque, assim, se vocês forem lá na minha biografia, vocês vão ver os depoimentos das minhas pacientes. Mulheres que não estavam menstruando, achando que estavam caminhando para esses 12 meses sem menstruar, e que só pela suplementação elas voltam à menstruação. Gente, eu sinto informar para vocês, mas a menstruação, enquanto o cachorro é o melhor amigo do homem, a menstruação é a melhor amiga da mulher. A gente muitas vezes não quis, né? Mas ela é a melhor amiga. Quem gostou, pode dar o coraçãozinho aí mesmo, porque é a melhor amiga da mulher. Então, quanto mais você ficar menstruada, enquanto a gente tem que tratar só TPM, tá bom demais, gente, porque a menopausa é uma TPM eterna. E aí a gente tem que tratar a TPM para sempre. É isso. Eu falo com as minhas pacientes, ela fala assim, hoje eu tô menstruada. Eu falo, gente, agradece. Agradece que você tá menstruada. Todo mês quando ela vem lá, ó, bonitinha. Assim, exceto as minhas pacientes lindas que querem engravidar e tudo bem, né? Mas é um outro momento onde o estriol também tá lá em cima, a mulher fica linda, cabelos lindos, tudo maravilhoso, a gestante, né? Mas assim, é uma fase, né? Verdade. Nosso tempo tá acabando. Adorei, Cíntia. A gente podia fazer live toda semana. Tô perguntando assim, tem como menstruar de novo? Né? Então, mas eu fiz mulheres, eu faço mulheres menstruarem de novo nesse jeito que eu tô te falando. Às vezes a menstruação falha por falta de vitamina, isso é verdade. E aí eu começo a suplementar, a menstruação realmente volta a regular de novo. Mas por um tempo, lógico, até a fisiologia dela trabalhar ali, o cronológico. Vai chegar um momento que vai cessar, independente de estar saudável, tudo funcionando direitinho. Porque nós nascemos, crescemos, engravidamos, envelhecemos. Reproduzimos. É porque qual é o cronológico? É nascer, crescer, reproduzir e morrer.
Essa é a ideia da natureza. Exatamente. Então, a mulher, ela entra na menopausa no momento em que antigamente, na verdade, ela estava se preparando para ir embora dessa terra aqui. Mas hoje, com todo o conhecimento, com toda a medicina, com toda a busca, né, toda a informação, a gente busca viver mais. Mas aí você tem uma escolha. Você quer viver se arrastando ou você quer viver vitaminada, feliz, linda, radiante, Não, né? viver Com um corpo viajando. legal, viajando. Aposentar e Então, para viajar. isso, você precisa cuidar de você, porque você é mulher e, infelizmente, a partir dos 35 anos, e às vezes até menos, seu hormônio começa a baixar mesmo, não tem jeito, né? A menopausa tem a ver com a idade de que a menina menstrua? Quanto mais cedo ela menstruar, mais cedo ela vai Aquela menopausar? menarca e menopausa, né? Muitos estudos mostram que tem relação. Se ela menstrua muito cedo, ela vai menopausar mais cedo. Outra relação também é se sua mãe menopausou muito cedo, se tem um pezinho na genética. Mas como eu falei pra vocês, a genética é só 15, 20%. A gente pode correr atrás para segurar essa menstruação e ficar vitaminada, entendeu? Eu vi passando uma coisa aqui, uma pergunta, eu ia falar, mas esqueci. Se eu lembrar de novo, eu falo. Então vamos lá, ó. Hashtag tigresa 40 mais e hashtag vitaminada. Vamos rir de novo. Posta aí, gente, printa. Printa, posta, marca, que Eu a queria te primeira que marcar parabenizar quando por der tchau. queria te parabenizar esse evento, né? Esse 40 mais. Espero que você leve isso para mais mulheres, né? Porque realmente as pessoas precisam se cuidar, precisam achar profissionais que entendem desse momento da vida, que é um momento Com realmente certeza. delicado. E essa aqui é a primeira de muitas lives Cinti Maluma, que eu sei que isso aqui tem assunto para Muito mais de assim. metro, né? Então a gente vai estar sempre trocando figurinha. Fora daqui, a gente está sempre em contato, eu e você. As suas pacientes que quiserem tirar alguma dúvida comigo de estética e vice-versa, as minhas pacientes, eu vou estar passando para você também, para Você elas está entrarem atendendo nesse aqui em projeto Vitória, né, novo. Cíntia? Você está atendendo Eu estou aqui tentando também. ir para Vila Velha. Estou tentando fechar parceria lá com a Ellen, foi sua aluna também. Uhum, Ela abriu um consultório na Praia da Costa, na Hugo Muso. Fica ali uhum. entre Itapuã e Praia da Costa. Então, estou atendendo lá uma vez por mês, mas à medida que for crescendo a demanda, vou indo mais vezes. Uhum, ótimo. Que aí a gente também vai trabalhando a estética, né? Porque é fundamental, assim. Com Hoje eu não certeza. fico sem mais. Aí, ó, a Ó, minha quem quer paciente ser já minha quer ser sua paciente, paciente. quem quer ser minha paciente, gente, pode ir lá na bio também, que tem como agendar consulta, já vai falar comigo direto no WhatsApp também. E não esqueçam de colocar o nome de vocês na lista de espera. Quem quer saber mais sobre menopausa, quem quer ficar aí coladinho em tudo que eu tô falando, eu tô falando muito sobre esse assunto, né? É o principal público hoje de atendimento meu. Então, coloca o nome na lista de espera que vocês vão ficar sabendo de tudo em primeira mão, né? Então, é bem legal, assim. Maluma, obrigada. Obrigada a você, Você é Cintia, amei. maravilhosa. Ah, você que Professora que eu amei. carrego aqui para minha vida, não foi só para faculdade. E meninas, quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente vai estar com a nossa coach, Sofia, e vocês vão amá-la também, porque ela é super alta astral. E eu espero você também com a gente quarta-feira, Maluma. Vou estar aqui. Quarta-feira é um dia bom pra mim, vou estar sim. Meninas, postem lá então no story de vocês, tá? Beijo, Beijo, tigresas! Cíntia, obrigada, tchau. Tchau!